Olá, queridos do signo de Peixes, bom dia para você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. A leitura está na energia geral, mas se você tiver interesse em fazer uma leitura pessoal, na descrição do vídeo tu encontra o meu contato, ok? A gente começa agora a leitura. Mas se caso você tiver na intenção de me procurar, você só me procura se você quiser ouvir a verdade. Um dia desses eu joguei a segunda vez para uma moça, e ela disse que, eu não me lembrava dela, ela mora na Bahia. Ela disse que quando me procurou e quando eu fiz a leitura a primeira vez, ela saiu um pouco decepcionada, porque não era bem aquilo que ela buscava. E ela disse que com o passar do tempo, ela percebeu que tudo que eu falei no jogo era verdade, que ela que não conseguia ver, e que tudo que eu falei do futuro também se cumpriu, ok? E ela ainda falou mais. Ela disse assim, Mila, eu lembro que durante o jogo eu te falei que eu havia jogado com uma outra pessoa e a outra pessoa tinha falado exatamente o oposto do que eu estava falando naquele momento. E eu falei a ela, não quero nem saber do jogo da outra pessoa, eu quero saber o que eu vejo aqui. E ela disse que com o passar do tempo ela foi vendo que tudo aquilo era verdade. Então, queridos, a verdade ela dói, pode ter certeza, e nem sempre a gente está disposto a ouvir a verdade. A gente vive num mundo de manipulações, de efeito manada, as pessoas sempre indo atrás ali de mentira, de engano, e a gente precisa saber a verdade. Nas minhas orações, Peixes, eu peço muito a Deus que me mostre a verdade. E que eu não fique enganada, que eu não permaneça enganada. Sabia que o engano é um espírito? Há o espírito do engano, há um espírito que vive enganando as pessoas, é um espírito. Há o espírito de enganando muita gente. E aqui vem dizendo hoje o quê? Peixes, está cego. É simples assim. Tu tem abraçado causas erradas, tu tem permanecido em relacionamento com pessoas que não vão te dar aquilo que tu deseja e tu não consegue sair porque tu não consegue ver a verdade. Peixes precisa dar um passo para frente. Peixes precisa seguir. Peixes precisa se libertar dessa cegueira que tu carrega. Tem gente aí destruindo a tua vida e tu não tem percebido. Queridos, vocês já observaram que tem pessoas que têm um toque de Midas, ao contrário, Midas era um deus grego. E Midas, tudo que ele tocava virava ouro. Mas tem gente que tem um toque de Midas, ao contrário, onde ele toca, ele destrói. E tem pessoas que têm o poder de nos destruir. E tu tem uma pessoa assim do teu lado, peixe. Talvez tu ainda não se deu conta. Há uma pessoa que te desestrutura, que te destrói. Há uma pessoa que estagna a tua vida, mas tu não tem percebido. Essa pessoa tem sugado as tuas forças, a tua energia, tu tem perdido os teus sonhos. E aqui há uma falsa felicidade. Aqui diz que é muito trabalhoso lidar com alguns sentimentos. É como se tu tentasse mostrar para as pessoas uma falsa alegria, uma falsa felicidade. Aqui não há felicidade, há um espírito de engano. Queridos, precisamos sair da dualidade de pensamentos e se posicionar. Precisamos ver a verdade, o que está diante dos nossos olhos. Ver cada pessoa como elas são. Ver a situação como ela é. Eu conheço pessoas abençoadas financeiramente, mas que ainda coloca a culpa em Deus, porque é um mau administrador, vive numa vida de escassez e ele acha que a culpa é de Deus, sendo que Deus abençoa a todo mundo. E não é o quanto você ganha, é a maneira como você se comporta, querido. Olha só. Um tempo atrás, eu acho que tem uns 2 anos, eu joguei para uma moça e era uma mulher totalmente descontrolada financeiramente. Ao abrir as cartas na energia dessa mulher, eu percebi isso. E no final do jogo, uma coisa me marcou. Ela vira para mim e diz assim, Mila, pergunte à espiritualidade quando que eu vou receber uma bênção financeira. Na mesma hora, Deus falou no meu coração, eu ouvi a voz de Deus que dizia assim, diz para ela que a bênção financeira eu permito cair todo mês na conta dela, mas que ela joga na lata do lixo sem compromisso com o futuro dela. Ai, mas aquilo bateu forte. E eu mandei a mensagem. Eu digo, olha,
bênçãos financeiras tu recebe todo mês na tua conta, mas tu não tem tido compromisso. Tu tem jogado na lata do lixo. Queridos, a gente precisa ver a verdade. Mais uma vez, olha o que diz aqui. Peixes está cego. Tu tá cego sobre o teu relacionamento, tu tá cego sobre a tua vida financeira, tu tá cego sobre as tuas amizades. Outra coisa, a gente não reclama, querido, daquilo que a gente permite. Porque às vezes a gente quer vencer, mas a gente não está disposto a mudar. A gente não está disposto a colocar pontos finais, a gente não está disposto a se movimentar. A gente quer mudança, mas a gente não sabe muito bem como fazer isso. E para mim alcançar mudanças, eu preciso me movimentar em direção àquilo que eu desejo. Aqui há pessoas estagnadas, há pessoas fracassadas pela essa falta de movimentação, aonde acha que tudo tá certo, que tá tudo bem, que tá tudo ok. E não tem nada bem, tá tudo fora do lugar. Aqui diz que peixes anseia por uma mudança e tu se posiciona de maneira ilusória. Mila, como que é se posicionar de maneira ilusória? Tu se posiciona agora, daqui a 10 minutos tu tá fazendo igual ou pior, tu tá permitindo igual ou pior do que no passado. E enquanto tu se comportar, peixes, dessa forma, as coisas não vão fluir, as coisas não vão andar e você não vai prosperar em nenhuma área da tua vida. Tu tá atingindo a si mesmo, tu tem sido inimigo de si mesmo em todas as áreas da tua vida. Aqui diz que dentro dos próximos dias vocês estarão se movimentando em direção, é como se tu buscasse um direito, tu brigasse por um direito de um filho. Você fosse, eu acredito que possa ser alguma coisa de auxílio, de pensão. É como se você se movimentasse em buscar aqui de defender um direito de filho. E é algo que envolva o financeiro. Vocês estarão finalizando divórcios, para quem está envolvido ali num processo de divórcio, esse divórcio sai agora. Muitos estão num triângulo amorosos e isso te levando ao fracasso, à escassez. Querido, a coisa quando ela começa errada, ela só termina errada. Veja só, e muitas das vezes a gente coloca a coisa errada como certo e o certo como errado. Eu conheço muita gente assim. Um dia desses, um tempo atrás, eu joguei para uma mulher, ela amante de um cara há 25 anos. Eu não tenho nada contra as amantes, ok? Cada um faz da sua vida o que quer. Tô falando, relatando o que aconteceu. E ela simplesmente queria que a esposa, olha só, largasse o marido para ela assumir o lugar da esposa. Ela achando que a esposa é que estava errada. Entende? E é tipo assim, é como se a esposa não trabalhasse, a esposa dependeu a vida toda do marido, estava presa naquela situação, porque não tem uma renda, e isso é bem comum entre as mulheres. Às vezes as mulheres se dedicam à família, à casa, aos filhos, e o tempo vai passando e elas vão se renunciando. E aí chega um determinado momento de suas vidas que elas acabam que não fazendo nada, não estão felizes no relacionamento, mas acabam ficando ali pela situação financeira, entende? E acabam passando por coisas horríveis, que é traição, mentira, engano e por aí vai. E ela queria que a mulher trabalhasse, voltasse ao mercado de trabalho depois de 40 anos dentro de casa. Como que é isso, gente? Para que o cara deixasse essa mulher e ela viesse a ser esposa do cara. De querido, que ela passa hoje, tu vai passar amanhã o dobro. Tu pode ter certeza disso. Queridos, ninguém me diz aonde que você vai encontrar felicidade fazendo a infelicidade do outro. Não existe isso. Ninguém é feliz em cima da infelicidade do outro, é fato. Só que aqui diz que há um espírito de engano muito grande. Outra coisa, essa pessoa que hoje ajuda você a trair teu marido, essa pessoa que hoje ajuda tu trair a tua esposa, tu tá pensando o quê? Que essa pessoa vai te trazer felicidade? Duvido. Querido, todo dia o diabo nos oferece um prato. Só que a gente tem que observar. Queridos, o diabo ele é ruim. E o diabo, onde ele vê uma brecha, ele entra. Então tu toma cuidado sobre as tuas escolhas, porque assim, a plantação ela é espontânea.
Agora, a colheita já não é bem por aí. A colheita, ela é obrigatória. E se você não tomar cuidado, você vai sofrer as consequências do que você vem plantando. Porque Deus, ele perdoa os nossos pecados, mas Deus não tira da nossa frente a lei do retorno. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Aí tem gente que diz assim, mas fulano me fez mal e fulano vive bem. Tá bom, você não sabe como é que é a saúde desse fulano, você não sabe como é que é a vida dele com os filhos, você não sabe como é a vida financeira. Queridos, não eu te faço mal, às vezes aquilo reflete na minha saúde, às vezes afeta aonde dói mais, na vida de um filho. É bem por aí que funciona. Então a gente tem que tomar muita ciência e muita sabedoria em relação àquilo que a gente vem plantando. Tome cuidado, peixe, sobre o que você vem plantando, tu tá cego. Entende? Tem gente aqui dizendo que não ama mais sua companheira, que caminhou contigo durante anos e que te ajudou a construir o que tu tem. E hoje tu bota a tua vida na mão de uma aventureira. Vai lá ler em Provérbios e vê o que Deus fala sobre isso, porque isso está escrito lá em Provérbios. Outra coisa, a que diz é o seguinte, que você tem planejado, hoje tu acha que tu não é feliz, e tu tem planos para o futuro, mas muitas das vezes é preciso a gente descer ao inferno para a gente saber que estava no céu, e Deus permite essas coisas. E a Bíblia diz o quê? Lá no livro de Provérbios, há caminhos que ao homem parece direito, mas que no final é caminho de morte. Queridos, vamos observar o caminho que temos trilhado, o caminho que a gente vem seguindo sobre as nossas escolhas, porque dela depende o nosso futuro. Eu desejo que você reflita sobre essa mensagem de hoje. Eu estou colhendo hoje o que eu plantei ontem, e amanhã eu colherei o que eu estou plantando hoje. E eu peço a Deus todo dia misericórdia sobre a minha vida e discernimento. O Salmo é o 94, o verso é o 1. Senhor, Deus vingador, intervém, levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos os que merecem. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios se exaltarão? Amém. Queridos, um excelente dia para você. Obrigada pela tua companhia.